Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean da Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco o Diogo Espregueira, com experiência na área da transição digital, tendo já trabalhado com diferentes empresas e geografias ao nível de implementação de ferramentas digitais de apoio ao negócio com foco particular na gestão de fornecedores e no serviço de apoio ao cliente. Uma das suas áreas de especialização é a criação da jornada digital e dos seus desafios e hoje vou ter a oportunidade de entrevistar aqui o Diogo para falarmos precisamente deste tema, jornada digital e desafios da sua implementação. Bem-vindo, Diogo, aqui ao podcast do Voice Leadership. Obrigado, Pedro, pela oportunidade e por este convite. Muito obrigado. Então, vamos aqui ao nosso tema, jornada digital. Explica-me um pouco o que é que isto significa para um leigo como eu, que não tenho bem a certeza do que é que isto significa. Muito bem. Jornada digital, antes de mais nada, é um processo. Estamos a falar de uma jornada, portanto, estamos a falar de um processo e estamos a falar, sobretudo, de um processo de transformação. Transformação não é uma transição e é importante esta distinção. Eu gosto de utilizar uma metáfora da metamorfose em que a borboleta ou a lagarta se transforma em borboleta, mas continua a ser o mesmo ser vivo. Isto acontece também nas organizações. As organizações começam em estado de lagarta e vão se transformando ao longo do processo até atingir um estágio de maior maturidade digital, que eu gosto, por defeito, de chamar o estado de borboleta, nesta metáfora que é a metamorfose. Existem, diria, que 3 grandes componentes nesta transformação. Gosto de destacar a cultura, o mindset e a estratégia. A cultura, quando estamos a falar de propósito da organização, as tradições, os costumes, as práticas, a história da organização, portanto, como é que ela chegou até aqui, não é? O mindset, quando falamos sobretudo da energia utilizada para atingir determinados objetivos, qual é que é a predisposição que eu tenho para fazer, não é? Como é que eu vou lá chegar, mais relacionado com o how, enquanto que, na realidade, quando estamos a falar de cultura, estamos à procura do why, do porquê, não é? O mindset fala mais do how, do como. E, por fim, a estratégia do what, que é que objetivos é que eu vou atingir, o que é primordial que aconteça nesta primeira fase, numa segunda ou terceira fase. E, portanto, estes são os 3 principais componentes desta transformação metamórfica, se assim quisermos chamar. Perfeito. E o que é que significa pensar em jornada digital no contexto das PMEs, que na prática é a audiência que nos ouve aqui neste podcast? Ora, pensar em jornada digital em contexto de PME, diria que se resume à transformação justa destes 3 clusters, que também se aplica naturalmente às grandes empresas. Não há uma distinção direta entre aquilo que pode ser aplicado numa grande empresa ou numa pequena empresa. Em todo o caso, nas pequenas empresas, às vezes nós pensamos em grandes sonhos, implementar grandes sistemas de informação, ir para soluções complexas. Muitas das vezes, eu diria que a maior parte das vezes, mais de 80%, 90% das vezes, com soluções simples, com ferramentas simples, disponibilizadas por parceiros, nomeadamente Microsoft, por exemplo, existem soluções tecnológicas disponíveis para potenciar, enquanto que numa grande empresa, se calhar uma transformação de implementação de um grande de investimento brutal, incrível, claro. Com ferramentas simples disponibilizadas pela Microsoft, exemplo, Power Apps, Power Automate, Microsoft Lists, que são ferramentas que existem dentro do ambiente Office 365, portanto, as empresas à partida trabalham, a maior parte delas, com o Office, não é? Só que nem sabem que têm acesso também a esse outro tipo de aplicações adicionais, não é? Exatamente. Perfeito. Então, e quais é que são as etapas? Ou seja, eu sou uma PME, quero começar a minha jornada digital, quero me transformar de uma lagarta para uma borboleta. Diogo, como é que eu começo? Olha, como eu começo? Excelente pergunta. Eu gosto de começar do fim para o início. Aquilo que eu chamo reengenharia de processo. Costumo começar por perceber quais é que são os indicadores
que eu preciso de monitorizar por forma a aumentar a minha performance organizacional, ou a minha eficiência, ou a minha redução de custos. E, portanto, eu vou olhar para os indicadores, quais é que são os indicadores que eu preciso de monitorizar, que são críticos para o processo da minha organização. E depois ando para trás e olho para quais é que são as tabelas de informação que me vão alimentar estes indicadores. O que quer dizer com tabelas de informação? Exatamente. Tabelas de informação, em que é que consiste? São os dados, registros transacionais, que são alimentados por variáveis independentes, exemplos práticos, número de clientes, faturação, número de projetos, o que for, mediante o tipo de indústria que estamos a falar. Tendo as variáveis independentes, voltamos mais um passo atrás e percebemos quais é que são os sistemas de informação que podem responder a estas variáveis. E o último step, o último passo, até a implementação destas, diria, ferramentas de software, é a infraestrutura, que pode ou não ser internalizada, bem como o software. Explica-me lá um bocadinho melhor o tema da infraestrutura, porque normalmente quando eu penso em tecnologia, penso no software, mas depois, mas espera lá, o software e a infraestrutura são duas coisas um bocadinho distintas. O que é que eu preciso ter para garantir que depois o software funciona bem? Sim. Existem duas grandes opções. Eu posso ter a infraestrutura internalizada, ou seja, em casa, in-house, não é? Ou posso ter a minha infraestrutura externalizada, tipicamente... Servidor ou uma cloud? Exatamente. É isso mesmo. Nesta infraestrutura, para pequenas e médias empresas, é preciso medir qual o nível de recursos que eu tenho, qual o nível de experiência que eu tenho. E qual é a tua opinião? Achas que as pequenas e médias empresas devem inicialmente optar por ter internamente o seu servidor com toda a informação armazenada, ou achas que deve externalizar para a nuvem, não é para a cloud? Sim, depende da solução que é procurada. Ou seja, se eu estou à procura de uma, não só da solução, portanto, depende da escalabilidade, que é preciso, ou que a empresa procura, se pretende uma solução que seja muito escalável, no sentido de ganhar muita dimensão, ou não. Depende também dos recursos, tempo, pessoas, know-how, infraestrutura física, e depende da agilidade que também procura. Ou seja, se eu quero ser muito ágil e se tenho poucos recursos, então, à partida, faz sentido fazer o outsourcing. Caso contrário, se tiver uma infraestrutura já pesada, contratação de pessoas, leva a mais custos, naturalmente, eu tenho que pagar os recursos. Mas tudo o que eu estou a ouvir é externaliza lá isso. Diria que em grande parte das PMEs, sim. Cada vez opta-se mais por aí. Sem dúvida. Há alguma metodologia mais adequada para desenvolver este tipo de jornada digital? Sim, existem várias metodologias, desde as mais conservadoras, waterfall, cascatas, típicas cascatas, o modelo de espiral. Existem algumas metodologias que vêm surgindo nos últimos anos que estão relacionadas com metodologias mais ágeis, como, por exemplo, Agile ou Safe, que são duas metodologias em que se procura entregar pequenos incrementos de produto ao longo do processo, em vez de estar a fazer uma solução integrada global e entregar o pacote final ao cliente. Estas metodologias, além da agilidade, permitem flexibilidade ao longo do processo e vão ajustando as necessidades aos requisitos e uma maior interação entre parceiro ou fornecedor e cliente. Riscos. Quem está do lado das PMEs pensa isto é um investimento brutal, isto tem que valer a pena. Quais é que são os riscos, os desafios que tu identificas face à tua experiência na implementação de uma jornada digital? Eu diria que o principal obstáculo é a co-construção da solução com o parceiro. Temos que escolher bem o parceiro e mais do que escolher bem o parceiro, eu, tipicamente, daquilo que tenho visto ao longo dos anos, percebo que os analistas funcionais dos nossos parceiros estão muito focados na percepção dos requisitos do cliente, ou seja, o cliente diz o que é que quer. Isto é um risco muito grande, é um risco enorme, porque, na realidade, quem deve dizer ou quem deve sugerir qual é que é o requisito ou a forma como vai ser implementada
é o próprio parceiro, porque tem expertise ou experiência no do seu produto, sabe como é que vai efetivamente adequar o seu produto às necessidades do cliente. É quase como ir ao médico. Mas quer dizer, o parceiro pode não conhecer o negócio do cliente. Como é que se faz essa simbiose entre eu sei o que é que o meu negócio precisa e o parceiro sabe o que é que o produto consegue entregar? Como é que Excelente. É o balanço, é o grande balanço entre qual é o problema ou qual é o requisito. Exemplo, quando eu vou ao médico e digo quais é que são os meus sintomas, digo qual é que é o meu problema. Não digo qual é que é a terapêutica, não é? Não digo qual é que é exatamente, não digo qual é que é o remédio que eu vou precisar. Nos negócios, e isto é um grande risco, é exatamente isso. E eu, enquanto cliente, devo expor o meu problema ao invés de expor os meus requisitos. E esta simbiose entre problema e requisitos é dos principais motivos. E como é que eu devo identificar o melhor parceiro no mercado? Ou seja, eu estou na fase de, Diogo, estou convencido, vou fazer a minha transformação digital, vou começar aqui, já percebi, agora tenho que escolher o parceiro, não é? Há tantos, como é que eu escolho aquele que de facto me vai servir melhor? Olha, existem várias formas, identifico 3 formas. Hipótese número 1, existem plataformas de bases de dados públicas, exemplo prático, o Crunchbase, é uma base de dados pública, carece de inscrição naturalmente, mas é uma base de dados acessível, em que tem... Como é que se chama? Crunchbase. Crunchbase. Esta plataforma tem nomes de startups, tem nomes de investidores, tem o segmento de atuação de cada uma destas startups e, portanto, é uma plataforma... Uma base de dados. É, uma base de dados. Dá para pesquisar o tipo de oferta que tem. Esta é a primeira hipótese. Segunda hipótese, através de associações, ou seja, se imaginemos se eu estou dentro da área corticeira, posso utilizar a associação APCOR, que pertence à cortiça, ou se estou dentro do E a associação pode fazer uma recomendação. Isso, exatamente. E a associação pode fazer várias recomendações. Associações de inovação, por exemplo, a Cotec, conhecida por todos nós. E, por fim, a terceira sugestão que lanço também é abrir concursos públicos. Nós, portugueses, temos muito aquele estigma de fazer tudo em casa e não abrir as nossas portas aos nossos parceiros. E, efetivamente, se abrirmos concursos públicos, chegam-nos até nós diferentes players de mercado. Diogo, deixa-me aqui resumir até agora o que eu consegui recolher, complementa com outras coisas que me tenha escapado e que tu consideres que sejam importantes dentro do nosso tema, de jornada digital e os seus desafios de implementação. Jornada digital é um processo de transformação que é diferente de transição. Tu fizeste a analogia com a metáfora da borboleta, não é? A lagarta transforma-se num estádio de mais maturidade digital, que é o estágio da borboleta, não é? Aquilo que todos nós queremos que as empresas estejam, que é um estágio após metamorfose. 3 dimensões muito importantes para esta jornada de transformação digital. Cultura, onde se inclui temas de propósito, os costumes, a história, os arquétipos, os artefactos, etc. Está muito assente aqui o why, não é? O porquê, o propósito da organização. Cultura. Depois, mindset, a energia para atingir os objetivos, a predisposição para o fazer, não é? Que está muito ligado ao como, não é? O how. E depois a estratégia, naturalmente. Quais é que são os objetivos, o que é que eu tenho de recursos para atingir, como é que eu vou atingir esses recursos. Portanto, aqui estamos a falar do how, do como. Para as PMEs, exatamente as mesmas 3 dimensões, não muda de uma grande empresa para uma pequena empresa. No entanto, enquanto nas grandes empresas qualquer transformação que é diferente de transição, transformação exige um nível de investimento e de tempo muito grande, nas pequenas e médias empresas há a grande oportunidade de, com pequenas introduções tecnológicas, pequenas soluções, pequenas jornadas, fazer uma grande diferença. Portanto, soluções simples, consegue-se uma transformação bastante mais rápida e exponencialmente superior. Como começar? Sugeres do fim, portanto, começar com os indicadores que eu pretendo monitorizar do ponto de vista de performance do negócio, sejam vendas, produtividade, redução de custos, etc., tendo em consideração aquilo que são os principais indicadores. Quais é que são as tabelas de informação, o que significa quais é que são os dados que me vão permitir construir as variáveis independentes para ir ao encontro daquilo que são os indicadores finais, seja o número de clientes, número de projetos, volumes de matéria-prima, de negócios, o que for, e depois dar um passo mais atrás, que na prática tem a ver que tipo de sistemas é que podem responder a estas tabelas que depois vai-me dar esses indicadores. Tendo os sistemas identificados, que infraestrutura? Exato. Pode ser uma infraestrutura que é internalizada, servidores, que
pode exigir um bocadinho mais competências técnicas e mais estrutura e competências internas, ou externalizar para a nuvem, a cloud, em que permite maior escalabilidade também, com menos know-how, porque esse pode ser externalizado. Do ponto de vista de metodologias, tinhas referido que existem diferentes metodologias, em cascata, espiral, são cada vez mais agile, o que significa que ao invés de entregar o pacote, o produto todo de uma vez só, ir entregando em pequenos produtos, em pequenas fases do projeto e que permite naturalmente fazer ajustes que de outra forma não seria possível. Portanto, reduz um pouco o risco, porque permite ao longo do tempo fazer esses ajustes. Pergunta importante, como é que eu escolho o parceiro? Que é muito importante, sendo que tu tinhas referido que muitas vezes o foco é nos requisitos, quando o foco devia ser o problema por parte da empresa. Portanto, a empresa deve procurar não cair na tentação de fazer, quando vai ao médico, de ir primeiro ao Dr. Google, tentar perceber logo qual é que é a melhor terapêutica, pegando a analogia que tu tinhas referido, e dizer, não, estes são os meus problemas, tu conheces o produto, diz-me quais é que são os requisitos que respondem ao meu produto. E depois, naturalmente, claro, é uma dança, mas o ponto de partida percebi eu que deve ser isso. Nem imaginas o quão importante isto é para mim. Como escolher? Deste aqui 3, 4 opções interessantes, desde bases de dados públicas que têm uma listagem de potenciais parceiros, como o Crunchbase, não é? Crunchbase, que tem informação sobre diferentes tipologias de fornecedores, associações setoriais que podem recomendar, porque têm o seu network e com experiências que lhes permitem recomendar A ao invés de B, também associações de inovação, como a Cotec, que naturalmente terá também as suas recomendações, ou mesmo um concurso público, que nas PMEs pode, por vezes, ser um bocadinho invulgar, aparentemente, mas é uma prática que pode ser colocada ao dispor de todas as PMEs para conseguir ver as diferentes opções. De uma forma geral, foi isso que eu consegui capturar. Diogo, queres complementar, reforçar alguma ideia? Sim, 2 temas relevantes. Um tema muito relevante, saiu muito recentemente um estudo em parceria McKinsey e Nova SBE, que foi publicado... Inteligência Artificial. Exatamente, Inteligência Artificial. E um dos fatores de velocidade de adoção das novas tecnologias diz o seguinte: a adoção de novas mentalidades, que se prende ao segundo tópico, que é o mindset. Portanto, esse tópico deve ser aprofundado, ou seja, perceber quais é que são os comportamentos e atitudes, é o tal how que falavas há pouco, não é? Relativamente ao mindset. Segunda nota, relativamente às variáveis de como começar. Temos 2 abordagens, ou podemos olhar para as variáveis que nos trazem ganhos de produtividade e eficiência, ou podemos olhar para as variáveis que nos trazem redução de custos, por forma a melhorar os nossos resultados financeiros e operacionais. Eu, por defeito, gosto mais de olhar para as variáveis que nos trazem eficiência. Porque se eu olhar para as variáveis do custo, eu no limite tenho um ganho de 100%, que é reduzir o custo ao máximo, que é 0. Se eu olhar para as o potencial pode ser muito superior. Infinito. Portanto, eu não estou a correr atrás do prejuízo, eu gosto mais de correr atrás do lucro. Acho essa mensagem espetacular. Só uma nota de rodapé quando falas na questão da mentalidade. No âmbito do Voice Leadership, uma das questões que nós fazemos às PMEs está relacionado com o nível de investimento que quer fazer no marketing, o nível de investimento que quer fazer em transformação digital, e apenas 30% das PMEs, e estamos a falar de PMEs no Voice Leadership, que são profissionais licenciados ou com mestrado, na sua grande maioria, apesar de ser aberto perfeitamente a todas as pessoas, independentemente do seu grau académico, mas estamos a falar de pessoas que já se esperaria um nível de ambição de transformação digital das suas empresas. E sabes qual é que é a percentagem de empresas que pretende fazer a transformação digital em 2025? 30%. Portanto, há de facto uma oportunidade grande, muito grande, de trabalhar aquela variável que tu valorizaste, que é a produtividade, porque no limite a percentagem de crescimento é exponencial. Exatamente. Diogo, muito obrigado pelo teu Pedro. tempo, foi um prazer e espero ver-te em breve aqui no podcast. Muito obrigado, obrigadíssimo.